Hoje completamos 12 anos de casados, né, amor? E eu queria compartilhar com vocês algo assim que a gente estava conversando aqui sobre... Olha, tem até um coração aqui no meio, amor. O balão das meninas, ó. Pra trazer mais amor pra esse dia de hoje. Mas a gente estava conversando aqui sobre um questionamento, e as pessoas sempre questionam, né? As pessoas sempre encontram meios e desculpas para poder justificar algo na Bíblia, né? E eu estava comentando aqui com o Bruno que em um determinado momento do meu processo, Deus falou comigo sobre aquela passagem, né? De Mateus 19:5. O que Deus uniu, o homem não separa. E a gente vê tantas interpretações através desse versículo, né? E assim, a Bíblia como um todo, né? A gente vê a Bíblia como um todo nesse sentido. Cada um tem o seu entendimento, cada um tem um entendimento diferente, né? E isso só segrega, né? Por conta disso, existem muitas religiões, né? E eu costumo dizer que são facções, né? Costumam se separar por conta disso. Escatologia, né? Vários estudos sobre a Bíblia, o Apocalipse e tudo mais, que nos levam a escolher aquilo que a gente acredita, nos levam a escolher realmente a nossa religião. Porém, quando a gente está em espírito, que é o que a gente precisa para poder entender a Bíblia e receber da Bíblia, que não é o quanto que a gente lê a Bíblia, mas o quanto que a gente recebe, né? A gente entende que a gente precisa estar em espírito, né? E eu sempre falo, pra gente poder entrar em espírito, o jejum é a melhor arma que a gente tem. Fazer o jejum e se abdicar de nós mesmos, né? Morrer para nós mesmos para seguir Jesus. E no meio do meu deserto, no meu processo, esse versículo veio pra mim, na Bíblia, num sentido de revelação. Porque eu tive certeza ali, a hora que eu li sobre esse versículo, né? Deus falou assim, o que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, independente do que você acha, independente do que você acredita, no sentido assim, eu entrei num casamento, estou casada, eu não tenho nem noção do que é um significado de um casamento, do que é o significado de uma aliança, de uma só carne. Mas Deus está falando ali, a partir do momento que você entra nessa aliança, você entrou nessa aliança com Ele. Quando você se converte, quando você entende isso, Ele se move por você, né? Ele fala, Ele é meu filho, né? E através disso, quando a gente acessa o coração do Pai, a gente conhece quem Ele é através da conversão. Então fica fácil da gente entender o que Ele quer da gente. Fica fácil a gente, em espírito, entender as revelações bíblicas dele pra nós, né? E eu entendi muito esse versículo no sentido assim, agora você é minha filha, então agora eu vou me mover por você. Porque quando a gente entende o significado de uma só carne, o significado de uma aliança, mesmo que o outro esteja lá fora, mesmo que o outro não queira esse casamento, e geralmente só um vai querer, o outro também não quer, nós somos uma só carne. Nós somos um só, para Deus nós somos um. Então mesmo que o outro tá lá fora em pecado, mesmo que o outro esteja opresso, sequestrado, como eu sempre falo, como eu sempre digo, quando você refaz aliança com Deus, né, Ele fala, o que eu uni, ninguém vai poder separar. Nem o próprio cônjuge que quer separar, ele vai conseguir separar, porque nós vivemos isso, né, amor? A gente queria, depois eu não quis mais e fui buscar restauração, e meu marido totalmente louco pelo divórcio. Ele não me suportava, não queria ficar perto de mim, né, amor? Sim. E ele queria divórcio a qualquer preço. E se eu ficasse olhando pra isso, né, o cristão, ele não vive por vista, por aquilo que ele vê. Ele olha pro alto e fala, e pega a sua Bíblia, porque a Bíblia não é um livro, ela é um relacionamento. Ela pega a sua Bíblia e ela fala, eu vou acreditar nas promessas de Deus que está aqui pra mim. Só que para isso, ela precisa, né, receber esse Espírito, para poder receber essas revelações. E eu recebi essa revelação pra minha vida, quando eu li esse versículo, que Deus uniu, o homem não pode separar. Então eu entrei nessa condição de aliança com Deus e consequentemente Ele se moveu pela minha família, pelo meu casamento, porque Ele falou que eu uni, ninguém pode separar. E eu acreditei nisso com toda a minha alma, com toda a minha força, né? E com toda a fé que eu tinha, que poderia ser pouca, mas eu mergulhei nessa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Eu sempre falo, Satanás não quer destruir seu casamento, Satanás quer destruir a sua fé, porque sem fé é impossível agradar o Pai, né? Então eu tive fé nessas promessas, nessa revelação bíblica pra mim. Foi o que mudou todo o meu processo, mudou o meu treinamento no deserto, né? Mudou toda a minha vida, né? Então, a gente precisa realmente
Estamos indo almoçar, comemorar o aniversário de casamento. A gente precisa realmente se voltar para a Bíblia, se voltar para as promessas de Deus e acreditar nisso, independente das circunstâncias, independente do que você está olhando, do que você está vendo, do que está acontecendo. Ai, mas meu marido, ai, mas meu cônjuge, ai, mas... Você pode arrumar a desculpa que você quiser para você não seguir as promessas de Deus, mas Deus vai se revelar para você, e é isso que Ele faz, é isso que Ele tem feito com as nossas vidas, com as muitas famílias, né? O que Ele mais quer é restaurar as famílias, porque, gente, vocês estão vendo como que tá o mundo, né? E Deus quer restaurar as pessoas e as famílias para honrar o nome dEle, para refazer aliança com essa geração, com a próxima geração também, com as nações, né? Porque é para honrar quem Ele é. Então, quando você entende que existe uma promessa, você mergulha nessa promessa e você vai com um passo de fé, sem enxergar nada, mas você vai e Deus vai te honrar, porque é para honrar quem Ele é. Então, só queria deixar esse recado aqui. Hoje nós estamos comemorando 12 anos de casados e e eu acredito que Deus tem feito essa obra nas nossas vidas e o extraordinário, é extraordinário viver os planos dEle para nós. E não se compara a nada do que a gente pode pedir ou imaginar. É muito maior, muito mais do que aquilo que a gente pede ou imagina, o que a gente vive hoje, né? Então, que seja para abençoar outras famílias, porque isso não pode ser só pra gente, isso também vai alcançar muitas famílias, tem que alcançar você também em algum âmbito da sua vida, para dizer, olha, Deus ainda está no controle de tudo. Você só precisa se voltar para Ele e viver como filho, realmente, não como servo, mas como filho. Então, acreditar nas promessas dEle é o primeiro passo para acreditar nele, para ter fé nele, sem olhar para nada, olhar para o alto e confiar de que Ele está cuidando de você e vai cuidar de você nesse processo, nesse treinamento, para salvar e resgatar a sua família e todas as outras famílias do mundo, né? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque a gente tá comemorando hoje esse aniversário de casamento. E é para abençoar outras famílias também. Então, que Deus abençoe você e a sua família, que você não desista da sua família, independente das circunstâncias. Olhe pra gente, olhe pro nosso testemunho, um casamento destruído e Deus restaurou tudo. Mas Ele primeiro quer restaurar você, tá bom? Um beijo e até mais.